Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui nessa noite, transmitindo, esse culto, essa palavra ao seu coração, a palavra de Deus ao seu coração, na sua casa, onde você estiver agora. Talvez tenha alguém nos assistindo aí pelo celular, computador, no serviço, talvez, enfim, não sei, ou na casa de um familiar, ou com outros irmãos, mas que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E só pegando um gancho aqui do que o Marcos falou, importante, só para que as pessoas entendam, né? Nós, por duas razões principais, voltamos o culto online por esse fim de ano. Três razões principais. Que sempre no mês, do fim de ano, mês de dezembro, muitas pessoas ou estão trabalhando até 9 horas da noite, né? O pessoal do comércio, tá? E aí, por conta disso, não conseguem estar presencialmente, vamos dizer assim, né, no culto. A outra questão importante é que houve um aumento assim de mais de 100% no preço da sala do hotel, né? E a terceira razão é que muitas pessoas, infelizmente, não estavam ali honrando o compromisso, nem muitas vezes para que a gente pagasse aquela sala ali. Já havia essa dificuldade. Aí chegou, aí dobrou de preço, aí a coisa ficou complicada. Porém, nós já começamos hoje, né, e vai continuar assim até o ano virar, para nós decidirmos o que vamos fazer, para onde vamos, no que diz respeito a um local para o ajuntamento da comunidade, ok? Mas nós estamos fazendo a reunião aqui na minha casa aos domingos às 9h30 da manhã. Se você está no nosso grupo do WhatsApp lá, tá? Você tem ali os horários do culto, os avisos, tudo certinho, né? Também se você já curte o canal, né? Aí pelo YouTube, Facebook, Instagram, né? Ministério Petra tá em todas as redes aí. Você pode ali se conectar conosco, né? Através da sua ligação com esses canais de comunicação importantes. E ali vai ter toda a marcação de horário, tudo certinho sobre os cultos, as reuniões presenciais, né? Vamos dizer assim. Então, nós começamos aqui hoje às 9h30 da manhã. Domingo também, que vem, em nome de Jesus, teremos. Basta que você entre nos grupos lá, se informe, dê o seu nome e venha. Ok? Venha participar conosco aqui. A gente também está fazendo um café da manhã, mas uma coisa simples, para que nós possamos estar ali, né, em um momento ali de maior interação entre os irmãos, né? Então, nós vamos ter aos domingos, então, às 9h30 da manhã, né, na minha casa, e também à noite, às 19 horas, como está acontecendo agora, a transmissão online da palavra, ok? E agora entrando também em janeiro, nesse fim de ano, aí, como eu já falei, meio complicadinho, mas entrando em janeiro, voltam as reuniões nos lares, e nós queremos em Deus que outras casas, outros grupos também se abram para atender toda a demanda devocional e da assistência dos irmãos no meio da semana. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus àqueles que estão contribuindo conosco, mesmo sendo via conta bancária, internet, transferência, enfim. Deus te abençoe a sua vida. Quero te convidar em nome do Senhor Jesus nessa noite a abrir comigo a Bíblia, ver aí na tua casa, onde você estiver, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 14. É um texto muito conhecido, como muitos outros, né? Lucas 14. Amém? Nós vamos ler do verso 25 ao 33. Lucas 14, 25 ao 33. Amém? Glória a Deus, diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus. Grandes multidões acompanhavam a Jesus. Mas ele se voltou para essas multidões e disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, e os seus irmãos e as suas irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
Qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir essa torre? Para que não aconteça que, tendo ele lançado os alicerces, não possa acabar. E todas as pessoas, então, passando, vão zombar dele, vão rir dele. E vão dizer: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens pode enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada de paz, pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esse que eu acho que é um dos textos mais também conhecidos, né, entre os cristãos. Esse texto que fala que cada um de nós que quiser seguir a Cristo, devemos tomar a nossa própria cruz e seguir após Ele, negando a nossa própria vida diariamente. Não é uma vez só, não, mas diariamente negar todo o formato de vida que você tinha, seja ele de pensamentos, sentimentos ou atitudes. E então seguir a Jesus. Mas é interessante que no comecinho do texto, como você acompanhou comigo, a Bíblia relata que grandes multidões o seguiam. Por todos os 4 evangelhos, você vai ver palavras como esta inúmeras vezes. Que existiam muitas pessoas que acompanhavam a Jesus. Então Jesus estava ali com os seus 12 discípulos, mas muitas e muitas pessoas estavam ao redor dele. Quando Jesus ia pregar, muitas e muitas vezes nas pregações de Jesus, multidões se assentavam ao redor dele para ouvir as palavras do Mestre. E uma palavra também vem à tona várias e várias vezes. Diz que as multidões, os fariseus e os escribas, se admiravam de tudo que Jesus falava. Essa palavra é uma palavra muito interessante, admiração. Até os próprios inimigos de Jesus, os religiosos daquela época, os fariseus, os saduceus, eles se admiraram muitas vezes de alguns feitos e palavras de Jesus. Muitas vezes Jesus executou milagres poderosíssimos e isso trouxe a admiração de multidões que passavam então a seguir Jesus em troca do quê? De uma cura, de um milagre. Eles queriam também ser curados. Muitas pessoas que seguiam Jesus não tinham problema nenhum de saúde. Eles não precisavam de cura alguma, mas eles se admiravam em ficar ali naquele ambiente para ver Jesus fazer milagres. Outros gostavam de ouvir a forma e a intensidade com a qual Jesus ministrava a palavra de Deus. É interessante ver que os admiradores sempre estiveram ao redor de Jesus. Ainda tem os necessitados, aqueles que queriam sempre um pão e um peixe para comer. Enfim, admiradores sempre eram pessoas que estavam ao redor de Jesus. E a base da palavra admirador ou admiração vem de um tipo de espanto de uma coisa que você vê. E por causa daquele espanto, daquela coisa não natural que você viu, daquela coisa que fugiu aos termos da sua própria vida, você passa a admirar aquela pessoa. Ter uma admiração por ela. Aquela pessoa te causa espanto, aquela pessoa te causa até mesmo um desconforto. Ela rompe, ela vai além dos limites da sua vida comum. Então, você passa a admirar aquelas pessoas. E isso é muito bom. A admiração no seu devido lugar, ela é muito boa. Se você não assistiu, se você não acompanhou a palavra do domingo passado, eu quero incentivar você a fazer isso, porque vai dar um entendimento mais profundo e completo para você. A admiração no seu devido lugar, ela é muito boa. A admiração pode causar em você a inspiração. Você pode ficar admirado e a admiração gerar uma inspiração e aquela inspiração pode gerar uma ação correspondente.
Ou seja, uma transformação de vida, uma mudança de atitude, de vida, de pensamento, que começou numa admiração. Então, a admiração no seu devido lugar não tem nenhum problema. Só que quando Jesus começou a perceber as multidões à sua volta, percebia que eles só estavam admirados. Mas não é esta a mensagem do Evangelho. Não é admire Jesus. Jesus é todo admirável, é lógico que ele é. Mas ele mesmo coloca claramente, olha, eu entendo, é como se ele falasse, eu entendo que vocês me admirem porque eu sou incrível mesmo. Jesus nunca falou isso, mas ele poderia falar se ele quisesse, porque ele é Deus. Né? Então, mas ele não falou isso. Mas enfim, as coisas que Jesus fazia eram todas elas extraordinárias, sobrenaturais e poderosas. Mas aqui nesse texto diz que Jesus, então, sendo acompanhado por essa multidão de admiradores, parou e deu uma direta neles. E a direta foi o seguinte: olha, eu sei que vocês me admiram, legal, obrigado, mas é o seguinte, a minha mensagem não é essa. A minha caminhada não é essa, a minha razão de estar aqui não é essa. Eu quero que vocês entendam que aquele que não tomar a sua cruz e vir comigo não é andar comigo, porque a multidão já estava acompanhando Jesus. Não é seguir aqui não é andar atrás de alguém para algum lugar. Seguir é tomar todo o ensinamento de Cristo para o fazer cumprir na nossa vida. Então Jesus falou assim, olha, não adianta vocês ficarem me admirando. Não adianta você ter a Bíblia na sua casa, 10 mil de estudo, 50 livros, ter a Bíblia no Salmo 91, escutar louvor no seu carro, coisas dessa maneira. Você chora nas celebrações dominicais da sua comunidade. Tá bom, mas quando Jesus parar e olhar para você, com certeza ele vai dizer a seguinte coisa: negue a si mesmo, diariamente. Todos os dias, negue os seus padrões de pensamento, seus paradigmas, negue tudo aquilo que você tem, que você é, para que você seja o meu discípulo. O nível da ruptura, o nível a profundidade disso é uma coisa tão grande, que Jesus fala sobre pai, Jesus fala sobre mãe, Jesus fala sobre filhos, Jesus fala sobre as nossas ligações pessoais mais profundas. Ele se refere à família. E ele diz, olha, resumindo, olha, se vocês amarem quem quer que seja mais do que a mim, vocês não são dignos de mim. Portanto, eu quero que vocês entendam a seguinte coisa: vocês têm que vir comigo. Não quero que vocês fiquem simplesmente me admirando. Eu quero que vocês se tornem meus seguidores. E depois que eu morrer na cruz e enviar o Espírito Santo, vocês serão portadores da minha natureza. Isso aqui, irmãos, é diametralmente distante da posição de admiradores. Porque muitas pessoas naquele tempo e também no dia de hoje podem ser admiráveis. Isso aqui é como se fosse uma continuação da semana passada. Se você vai aqui na minha pequena e modesta biblioteca que eu tenho aqui atrás, você vai ver livros de homens e mulheres de Deus fantásticos. Homens assim, que são admiráveis e inspiram a minha vida. Só que, eu não consigo entender que alguém verdadeiramente cristão, verdadeiramente sério em Cristo, tenha escrito um livro com ensinamentos profundos para que você goste do livro e não entenda os princípios e ponha em prática. Irmão, desde que Jesus falou, sabe qual tem sido um dos nossos problemas centrais? Prática. Prática. Tem um livro muito bom, até quero recomendar para você, que não é a Bíblia. É um livro de um cara cristão também, chamado Paulo Vieira, chamado O Poder da Ação. Irmão, leia esse livro em nome de Jesus. Ah, você não vai falar para eu ler a Bíblia. Não, eu não vou falar para você ler a Bíblia, eu não vou falar para você meditar a Bíblia, porque isso não tem nem cabimento dizer para um cristão que ele tem que ler a Bíblia. Não tem nem cabimento um negócio desse. Então agora, onde é que pode ter um cabimento? Nesse meu conselho de uma boa leitura, o poder da ação. Né, que Paulo Vieira também é um homem cristão, e o livro O Poder da Ação é Bíblia pura. E ele diz exatamente aquilo que Jesus falou, olha, tornai-vos, pois, praticantes, não somente ouvintes. Então nós precisamos, Tiago, perdão,
Nós precisamos finalmente entender que o nosso Deus tem falado muito isso no meu coração, o grande inimigo a ser vencido, irmão, não é os principados e potestades do inferno, a pombagira, o preto velho, sei quem, fogo na macumba e coisas dessa natureza, da mentalidade evangélica de muitos. Eu posso dizer de mim, mas conhecendo, vendo que eu tenho um dos nossos maiores inimigos, eu quero falar sobre isso no domingo que vem, se Deus me permitir. Mas um dos inimigos mais violentos e poderosos a quem nós todos temos que enfrentar é aquele que só no livro de Provérbios existem mais de 40 citações contrárias a esse inimigo. Se chama preguiça. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. A preguiça tem tirado de nós mais do que todos os demônios do inferno juntos. Porque os demônios do inferno, todos eles juntos, eles não podem atacar você. Porque a Bíblia diz tanta coisa sobre isso, mas eu vou te dizer o que diz em Tessalonicenses, que diz assim: aquele que é de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então o diabo não pode vir matar você, porque se ele pudesse, já todos nós estaríamos mortos. Não existe esse negócio de o diabo vai vir sobre a minha vida. Mas aquilo que é inerente à carne do homem, que deveria ter sido dominado por nós lá atrás, lá em 1900 Guaraná de Rolha, quando você se converteu, quando eu me converti, parece que se transformou num gatinho, num cachorrinho de raça de estimação. Ele mora na sua casa, você leva ele no pet shop, você gasta dinheiro com ele, tal, que é a preguiça. E aqui alguém pode pensar, agora eu sei que tem gente que pode estar pensando assim, mas eu trabalho, eu acordo 6 horas da manhã, 6h10, eu estou lá 10 horas da noite, eu estou em casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A preguiça, ela não se apresenta só naquilo que você tem que fazer diariamente para trazer o pão para sua casa. Se você não for trabalhar amanhã, por exemplo, se você não for executar alguma tarefa remunerada amanhã, é bem capaz que se cumpra aquilo que a palavra mesmo diz, que se você fica tosquenejando, se você fica dormindo, se você tem preguiça, a fome vai assaltar você como um ladrão. E você vai perder as coisas que você tem. Eu não estou falando sobre isso. Eu não estou falando sobre aquilo que é diário. Eu não estou falando sobre aquilo que é a sua rotina de trabalho, talvez de segunda a sexta. Não estou falando sobre isso, não. Eu estou falando sobre as grandes e poderosas coisas que o Espírito Santo tem demandado dentro do seu espírito, da sua mente. E quem está me ouvindo aqui e me vendo sabe do que eu estou falando. E você não faz. E para isso, irmãos, nós crentes inventamos o pior e mais maligno tipo de mentira que existe. A mentira com versículo bíblico. Nós atacamos um dos ataques dos espíritos das trevas mais perigosos que tem, não são usando os livros de espiritismo, de feitiçaria do Tibete, não. É torcendo a palavra de Deus. Pra você ter uma base, diz que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4, que o Espírito Santo entregou uma palavra profética para o apóstolo Paulo. Ele diz assim, porque o Espírito Santo diz expressamente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Muitos terão um enfraquecimento e vão provar o abandono da sua posição de fé. Sabe por quê? Por obedecerem ensinos de espíritos e doutrinas de demônios. Eu sei que na sua mente já saiu o alerta, mas eu não tenho nada a ver com o diabo, está amarrado em nome de Jesus, o Senhor Jesus tem poder, você fala as suas frases de patuá evangélico, né, proteção, alguma coisa assim, para se livrar daquilo. Mas veja que nós mesmos temos nutrido mentiras. Nossas piores mentiras são as desculpas para nós não realizarmos aquilo que Deus nos disse para realizar e nos deu poder para realizar. Porque aqui me consta, se você é um filho de Deus de verdade, o Espírito Santo habita em você. E se o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos habita em você, qual é a impossibilidade? Qual é a impossibilidade? Mas eu não consigo. Então, é você que não consegue. Aí é outra história. Eu estava conversando ontem com a minha esposa e tudo mais, falando sobre isso. E me veio uma coisa muito interessante. Nós estamos falando sobre isso. Para você ter uma ideia. Quem é Jesus? Um exercício simples, irmão.
Quero ser bem simples. Quem é Jesus? Né? Vou falar aqui dentro de um tempo humano de Jesus. Quem foi Jesus? Estou falando dos tempos, nos dias da sua carne, amém? Quem foi Jesus? Aí você já pensou, Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo encarnado, Ele tem todo o poder. É mesmo? Amém? Glória a Deus. Uma outra pergunta. Então, Jesus Cristo é o Senhor, certo? Nós cremos nisso. É uma doutrina central do Evangelho. Jesus Cristo é o Senhor. 100%, nos dias da sua carne. 100% homem, 100% Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Próxima questão. Por que Jesus Cristo trabalhou até 30 anos de idade? Os melhores historiadores e pesquisadores da Bíblia atestam que José, o pai terreno de Jesus, morreu logo nos primeiros anos da vida de Jesus. A última menção que José estava em alguma coisa relacionada a Jesus é aquela passagem que ele já tem 12 anos de idade e eles sobem a Jerusalém e ele vai para o templo, o pai e a mãe dele perdem ele e tal. Você conhece a passagem. Depois desse negócio não se ouve mais falar de José. Então todos os bons historiadores e teólogos concordam que José morreu naqueles dias ali de Jesus, da adolescência de Jesus, vamos dizer assim. E Jesus, né, socialmente ele era o filho mais velho de José, ele era o primogênito. Embora nós saibamos que ele é filho de Deus e não de José. Mas eu acho que você entendeu o que eu estou querendo dizer. Então era responsabilidade de Jesus, como primogênito, cuidar da sua casa. E cuidar da sua casa não é ficar dando sermão, tá, irmão? Eu sou filho de Deus, vou pregar aqui à noite. Era cuidar mesmo. Tanto é verdade isso que quando na cruz, no ato da crucificação, estão lá embaixo, né, ali na cruz, Maria, a mãe de Jesus, a Maria Salomé e João, o único discípulo de Jesus que estava ali, ainda entre 17 e 20 anos. E Jesus disse para Maria assim, mulher, esse é o seu filho. Filho, essa é a sua mãe. Do que Jesus está falando? Não está falando nada do que esses caras ficam inventando aí, de mãe, esse troço todo, não. O que Jesus está dizendo? Ele está passando literalmente a guarda da mãe dele, que já era uma mulher idosa, portanto uma viúva de Israel, para o único discípulo que estava ali. Tanto é verdade que a história confirma que dias depois da sua morte, da sua ressurreição, João, o apóstolo, ele toma Maria e leva para Éfeso. Historicamente isso pode ser comprovado. Se você ir à Turquia, né, hoje a atual Turquia, e visitar o lugar onde era Éfeso, você vai ver que lá tem um centro de peregrinação mundial do catolicismo, porque lá está a casa de Maria. Porque João levou Maria para lá. Quando houve o concílio de Éfeso, no concílio de Éfeso se decidiu essa questão de ser Maria, mãe de Deus, essa coisa toda aí, que eu não vou entrar nessa questão, que você já está alerta sobre isso. Então, veja por que Jesus trabalhou até 30 anos. Por que ele não usou o seu poder? Por que ele não fez qualquer coisa, irmão? Porque Jesus trabalhou. Eu estou falando trabalhou, né, no céu. Não. Eu estou falando trabalhou de carpinteiro. Na carpintaria de José, seu pai. Até 30 anos de idade. Sabe por quê? Porque ele tinha uma responsabilidade de sustentar a casa dele. Por que ele não usou o seu poder? Por que ele não fez como nos dias de Elias, que não deixou faltar pão, que não deixou faltar farinha e nem azeite na botija da viúva? Por que Jesus foi trabalhar? Por que o apóstolo Paulo foi trabalhar de fazer tenda? Não uma vez, mas todas as vezes, várias vezes que ele precisou, Paulo trabalhou com as suas próprias mãos para não ser pesado a ninguém e poder sustentar também a sua equipe missionária. Por que Paulo fez isso? Sabe por quê? Porque eles tinham um entendimento que para que a missão que eles receberam de Deus, entenda bem, a missão que eles receberam de Deus precisava de meios para ser executada. Comida era uma delas.
Se eles não comessem, eles morreriam. E para comer, você tem que comprar comida. Você não pode, o apóstolo Paulo não podia pregar numa sinagoga pelado, ele precisava de roupas. Enfim, o que eu estou querendo dizer para você é a seguinte coisa. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que há uma carga, uma responsabilidade construtora na nossa vida. Não adianta ser admirador de Jesus, porque escute, a admiração não ativa os princípios na sua vida. Preste atenção nisso aqui, em nome de Jesus. Sabe o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 11? O Paulo fala assim, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E depois ele fala assim no versículo 3. E fiquem sabendo que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. O que está sendo apresentado aqui? Uma linha de transmissão. Deus, o Pai, Cristo, o Filho, o homem e a mulher. Não entenda isso daqui, tá? Como chefinho mandou, já falei isso aí para você. Mas fica claro na Escritura que a coisa não é assim, vai vir água aqui de qualquer lugar. Não, não vai vir água aqui de qualquer lugar. Só se eu abrir essa torneira aqui, ó. Se eu abrir essa torneira aqui, a caixa d'água que está acima aqui da minha casa vai liberar a água que está contida nela e ela vai descer neste cano aqui. Não existe eu abrir essa torneira aqui e sair água lá na rua. A não ser que haja uma ruptura no cano, ou seja, algo anormal e errado. Então o Paulo falou assim, seja meu imitador, porque eu imito Cristo. E saibam, porém, isso, que o Pai é o cabeça do Filho, o Filho é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Se você for à carta aos Hebreus, no capítulo 7, você vai ver a história narrada ali novamente, com mais detalhes, a história entre Melquisedeque e Abraão. Lá no meio vai estar, lá em algum versículo lá, que não me falha a memória exato, mas está lá, você pode conferir, diz assim, ó, que fique claro que o menor é abençoado pelo maior. É uma referência à posição de Abraão e à posição de Melquisedeque. O que eu estou querendo dizer para você, irmão? A admiração você pode lançar em todo lugar. Eu admiro aquele homem, eu falei aqui semana passada, eu admiro o John Piper, eu admiro o fulano de tal, eu admiro o Reinhard Bonnke, eu admiro os missionários, eu admiro homens e mulheres de Deus da história que já se foram. A admiração, ela pode alcançar isso. Você pode admirar o apóstolo Paulo, que já se foi. Mas a mensagem e a razão que ele carregava não é ser de meus admiradores, porque eu sou de Cristo. Não, é ser de meus imitadores. Ou seja, ele traz para uma essência de realização, manifestação da Escritura. Aquilo que você aprendeu, transmite, pois, a homens idôneos para que esses transmitam a outros. Olha a linha aqui de novo, ó. Aquilo, pois, Timóteo, que você aprendeu de mim, transmite a homens idôneos para que eles transmitam a outros. Linha de comando. Por a maneira bíblica pela qual Deus faz funcionar em nossas vidas. Deus ativa em nossas vidas a recompensa contida em princípios. Entenda bem, todos os princípios, enquanto os mandamentos nos protegem, os princípios ativam coisas na nossa vida. Preste bem atenção nisso aqui. Isso aqui é uma lei que você vai ver pela Escritura toda. Os mandamentos, por exemplo, vamos falar aqui, por exemplo, dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, você vai ver, por exemplo, que 5 deles são protetivos, são para proteger você e o outro. E o outro são de ligação entre você e Deus. A guarda desses mandamentos e de tantos outros, não adulterarás, protege a sua casa e a casa do outro. Não protege Deus, Deus não precisa ser protegido. Amém?
Então veja que os mandamentos nos guardam, nos protegem, nos dão posição firme. Os princípios ativam, os princípios liberam coisas. Certo? Como que, por exemplo, aqueles que o Marcos estava falando aqui. Né? Quando você vai ler Paulo, por exemplo, Jesus, ou quem quer que seja, nas cartas do Novo Pacto, você vai ver que ele fala, por exemplo, do princípio. Ele fala primeiro do mandamento com relação a finanças, para nos guardar da avareza, que é o amor ao dinheiro. Existem mandamentos de amor ao Senhor. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Ou seja, a guarda dos mandamentos guarda o nosso coração. E você vai ver princípios que liberam, que ativam coisas dentro da mesma coisa. Finanças, por exemplo. O apóstolo Paulo vai dizer assim: aquele que muito semear, muito colherá. Veja que aqui ele não está guardando o seu coração, nem te protegendo de nada. Ele está falando, se você fizer isso aqui com abundância, generosidade, com o coração correto, Deus vai mandar mais ainda, vai desatar uma coisa. Como desatar? Como abrir, uma chave que abre e dá acesso a outros lugares. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, uma das coisas mais importantes. Por que nós estamos tentando fazer muitas vezes? Você tenta guardar mandamentos, você não consegue. Você está tentando guardar princípios. Então o princípio está vindo para a guarda. E o mandamento entra. Ou seja, uma coisa toda embananada, toda entruncada. Por isso que não dá certo. Por isso que nem nós, no nosso sentimento e nas nossas atitudes, nós não estamos sendo bem guardados, porque nós não estamos guardando, cumprindo os mandamentos de Deus. E quando se fala de princípio, nós confundimos com mandamento. Aí o que você faz? Você pega o princípio e guarda. Não, o princípio não é para guardar. O princípio é para entender e executar. Eu não posso executar o adultério. O adultério ele é de guarda, ele é de fechar. Fechei, não mexo com isso. O princípio não, o princípio é de abrir e colocar. Plante, coloque a semeia. Semeie muito, que muito você colherá. Outro, por exemplo, aquilo que Jesus falou em Mateus 5. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Isso aqui tem uma lei aqui, é um princípio, o princípio da reciprocidade. Se você quer que mais pessoas te tratem muito bem, com cordialidade, com mais educação, te deem presentes, as coisas que você gosta, essas coisas, comece a fazer isso primeiro. É a lei da reciprocidade. É a mesma coisa que a lei do plantio aqui. Amém? Então fique entendido isso daqui para nós. Então Paulo falou assim, existe uma linha por onde isso acontece. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Ele mostrou aqui por onde é, entre aspas, que Deus vai passar para fazer alguma coisa. O Paulo, o que você aprendeu de mim, ensina a outros homens idôneos, ou seja, gente certa, sabe? Gente compatível com isso daqui, e eles devem ensinar a outros. Tá certo? Ou seja, existe alguma, por exemplo, a palavra que é dada para os ministros, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus, a Bíblia diz lá em Efésios 4 que Deus deu essas pessoas à igreja. O que significa isso? Que Jesus vai manifestar conhecimento, cuidado, profecia, o que quer que ele queira, através destas pessoas que ele deu à igreja. Então vai lá, Deus vai dar essas pessoas para a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e vai falar, mas ele usou jumenta. Irmão, né? Tem que parar com esse negócio da jumenta de Balaão, viu? A gente está transformando exceção em regra. Deus não tem prazer, porque parece que, mas Deus usa quem ele quer. Espera só um pouquinho, esse negócio de Deus usa quem ele quer. Tem confusão nesse meio, irmão. A maioria das pessoas que saem com esse negócio de Deus usa quem ele quer, esse cara está debaixo de confusão, debaixo de rebeldia. Ele tem alguma coisa errada ali. Porque ele quer falar que Deus usou uma jumenta. Mas ele não quer falar que Deus usa o pastor dele. Ele não quer falar que Deus usa o pai dele, a esposa dele, o marido, o irmão.
Não, eu quero falar da jumenta. Por quê? Porque é um animal, como diz lá na própria escritura, que é um animal de carga. Deus não chamou animais como profetas, irmão. Deus não chamou animais como condutor da sua palavra. Aquilo lá foi o último nível de rebeldia de um cara chamado Balaão. Não meta isso aqui como uma regra. Agora, qual é a regra estabelecida por Deus? Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O Espírito Santo deu 9 dons. Só ali na descrição de 1 Coríntios capítulo 12 tem 9. Mas são 21 dons espirituais em todo o Novo Testamento, você vai ver isso. Dom de socorro, dom de governo, dom de presidir. Tem dons em Romanos 12, tem dons em 1 Coríntios 12, tem dons em 1 Coríntios 14. Mas não, Deus vai passar por um cano enferrujado que tem ali no meio do mato. Então, se você acompanha, irmão, o raciocínio de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver um Deus extremamente ordenado nas suas execuções. A Bíblia diz, por exemplo, que Jesus veio na plenitude do tempo. Ele não veio fora de tempo. Jesus não veio atrasado, não veio adiantado, não veio porque não tinha nada a fazer. No tempo certo, Jesus veio. No tempo certo, todas as coisas acontecem. Na criação, Deus primeiro faz separação de firmamento e coloca a terra. Você sabe, Deus, a ordem poderosa e incrível com a qual Deus organiza a sua criação em Gênesis 1 e 2 é fantástico. Por que Deus não fez nós no primeiro dia? Porque não pode, entendeu? Tem toda uma razão de um Deus inteligentíssimo. Aí Deus coloca pessoas na nossa vida andando aí, ó. Porque a gente agora fez o quê? Por causa do poder da admiração, você começa a colocar aqueles a quem você admira no lugar por onde Deus vai passar para liberar coisas na sua vida. Por exemplo, eu admiro uma mulher, por exemplo, falando, uma esposa falando. Eu admiro muito aquele homem, aquela mulher, aquele profeta, eu admiro essa pessoa, eu tenho vários livros dele, enfim, não tem problema nenhum, lembra que eu falei no início. Só que se você tira a pessoa da admiração e coloca ele no lugar da autoridade, vai dar problema. Porque a pessoa da autoridade, por onde Deus vai passar para te abençoar, te instruir no Espírito, não é a pessoa que você admira, é aquele a quem Deus colocou como autoridade na sua vida. Ou seja, vamos de novo. Todo homem entenda isso. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Ele podia seguir aqui, que ele fala depois em Efésios 5, dos filhos, Efésios 6, dos filhos. Os nossos filhos nos estão sujeitos por um tempo pelo qual eles estão solteiros. Depois todo homem, toda mulher deve se apartar da sua família e ser um com a sua esposa. Né? Então, veja Jesus falando no Evangelho de Lucas. A Bíblia diz claramente assim, que Jesus era sujeito a Maria e José. Ele era sujeito aos seus pais. Sabe por quê? Porque ele tinha 12 anos. Depois de 30 anos que ele se emancipa espiritualmente, a mesma Maria a qual ele era sujeito, vai num lugar onde ele está pregando e fala: mulher, o que eu tenho contigo? Eu não vou parar o que eu estou fazendo para atender você. E alguém pode ter isso como uma coisa grosseira, mas não era. Jesus, ele não era marido de Maria. Agora, por qual via, preste atenção, por qual via oficial a igreja é abençoada? Pense. Só por uma. Pelo seu marido. A igreja tem marido. A igreja não é a mulher que está andando por aí, admirando as filosofias, teologias, os livros, os sábios desse mundo. A igreja é uma mulher casada, ou seja, ela pode admirar, ela pode até aprender com algumas coisas desse mundo no que diz respeito ao trato comum. Mas a bênção, o favor, a liberação dos princípios de Deus sobre a vida da igreja só vem por uma pessoa: Jesus Cristo.
o seu marido. Então, veja que, por exemplo, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, em algumas vezes ele cita, ele faz a chamada citação extra-bíblica, ele não cita profetas, ele cita filósofos gregos do seu tempo. Mas o fato de Paulo ter citado filósofos gregos do seu tempo não faz com que a palavra desses filósofos seja a direção da igreja. Ele está citando como exemplo. Então veja, exemplo, né, da vida corriqueira ali. Então é importante entender o seguinte, irmãos. Até aqui, você pode admirar pessoas, coisas, você pode admirar, desde que você não troque a admiração pela posição oficial da autoridade que Deus colocou na sua vida. Amém? Porque Deus vai transmitir sempre por aqueles que Ele determinou. Não adianta, irmãos. Eu acabei de citar um livro aqui para você, do Paulo Vieira, que não é cânone bíblico aquilo lá. Embora esteja cheio de escritura condensada ali, de princípios. O que é esse livro do Paulo Vieira? E outros livros, por exemplo. Escute isso aqui, irmão, em nome de Jesus. Quando a tua mente for transformada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, com a mente de Cristo, ele vai te dar a condição de enxergar a Bíblia onde não é Bíblia. O que eu estou querendo dizer? Então agora eu vou pegar aquele livro do autor fulano de tal, que é tremendo, que livro da hora, e olha aqui, ó, você admira esse autor, você admira aquela escrita, você admira aquele conhecimento. Olha o que o cara faz. Eu vou colocar ela no lugar da Bíblia. Pau. A fonte do saber que dá ponta para o relacionamento é este livro aqui. Ó. Esse é o livro do cristão. É esse aqui. Os outros, como no tempo de Paulo e no tempo dos profetas, podem servir de admiração e inspiração ou instrução para determinada coisa. Mas o livro pelo qual Deus vai trabalhar o nosso espírito é esse aqui. O que tem muitos crentes fazendo nesses dias? Já estavam naquela época, com gnosticismo. Mas hoje, com o advento ultra rápido das comunicações, como nós estamos fazendo aqui, você está me vendo na tua casa. Você vai me ver na tua casa, você vai me ouvir no seu celular. Certo? Mas o cabeceiro é esse aqui. Ó. Esse aqui. Ó. Tudo, eu vou falar de mim, eu leio bastante coisa, mas tudo o que eu leio, eu trago aqui. Ó. Eu trago nessa peneira aqui. Ó. Passou na peneira, pode até estar com um nome diferente, as palavras trocadas, mas eu leio num livro, eu olho o livro de outro autor, coisa e tal, mas eu reconheço que ele extraiu aquilo da palavra. Por quê? Porque eu conheço a palavra de Deus, pelo menos um pouco. Então, quando eu estou lendo um livro do fulano de tal, do ciclano, pessoas que estão ali dentro da sua área de trabalho, eu olho ali, eu reconheço versículos bíblicos, mesmo que ele não tenha referência da Bíblia. Isso é muito importante, mas ele está na estante dos admiráveis. Ele não está no centro da minha vida devocional, da minha vida espiritual. Eles são adendos que podem ajudar, mas eles não entram no lugar da Bíblia. Assim como homens e mulheres de Deus, homens e mulheres ao redor do mundo, a vida de muita gente pode ser admirada e ela pode inspirar a minha vida. Agora deixa eu falar uma coisa aqui do meu coração. Eu fico triste assim de ver que os novos cristãos se admiram e querem inspirar na vida de um monte de gente de sucesso. Mas eles não se admiram na vida do Paulo. Cara, que cara fenomenal esse cara. Vou falar um nome aqui, está bem distante, é uma coisa. Vou falar um nome aqui, o Jeff Bezos, o dono da Amazon, certo? Cara milionário. O Jack Ma, que é o dono da Alibaba,
Elon Musk, do Tesla, caras multimilionários que tiveram histórias assim de superação incríveis, inacreditáveis. Louvado seja Deus, Deus abençoe essas pessoas. Eu posso sim olhar para eles e admirar alguma coisa e até me sentir inspirado, mas trocar não, trocar para mim não dá. Porque quando Paulo vai falar, ele não fala sejam meus admiradores, ele fala sejam meus imitadores. Ele me puxa para dentro da vida dele. Ele disse assim para Timóteo, ó, combata comigo, sofre comigo as aflições de Cristo. Ele não falou, tá vendo a minha vida, tá vendo como é que eu estou passando, cara? Ele não escreveu a respeito das lutas terríveis que ele teve e da superação em Cristo poderosíssima que Paulo teve, simplesmente para que hoje, 2000 anos depois, nós o admirássemos. A Bíblia não te chama para admirar. Ela te chama, no primeiro momento, é admiração. Mas essa admiração, ela conduz a um entendimento que eu posso até ter começado admirando a vida de homens e mulheres de Deus na Bíblia. Mas o convite da Bíblia não é fique aí me admirando que está legal. O convite é sofre os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Vivencia comigo. Experimenta junto comigo. Incorpora isso daqui. Encarna a palavra de Deus. Vivencie a palavra de Deus. Não somente admire os textos. Como muita gente que tem a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa e insiste em crer que ter a Bíblia aberta no Salmo 91 é proteção. Irmão, você é macumbeiro, velho. Você é um feiticeiro. Ter a Bíblia aberta em casa não te protege de coisa nenhuma. Não acontece nada, nada, zero. Nem te protege, nem desata e nem é chave para nada. Se você tem a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa, lê o versículo 14, então, em nome do Senhor Jesus, que diz assim, ó, porque a mim se apegou com amor, eu te livrarei e te porei a salvo, porque você conhece o meu nome. Nós somos íntimos. O segredo do Salmo 91 é intimidade, é ligação. O segredo da Bíblia é o saber que me leva ao conhecer, me leva ao relacionar. E esse relacionar vai trazer para mim a guarda dos mandamentos e eu serei guardado em Deus. A santificação é um processo que me guarda em Deus, que me purifica, que me coloca num lugar onde eu, como diz lá em Colossenses capítulo 3, a nossa vida passa a ser uma vida oculta em Cristo. E aprendendo sobre os princípios da palavra de Deus e executando os princípios liberarão as promessas que estão ligadas a ele. As promessas correspondentes. Todos os princípios espirituais narrados na palavra de Deus têm promessas ligadas a ele. Deus é bem claro. Se você fizer isso aí, eu faço aquilo ali. Se você andar aqui, eu ando ali. Mas se você não andar aqui, se você não confiar em mim nisso aqui, eu não vou lá. Um dos textos mais fenomenais que eu gosto é de Gênesis capítulo 12. O chamamento de Abraão. Deus fala para ele, né, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E seja você uma bênção. Não é lá você vai receber uma bênção, não. E seja você uma bênção. Irmão, nós não somos chamados a receber bênçãos. Nós somos chamados a ser abençoadores. Sermos o Cristo manifesto, o corpo de Cristo manifesto na terra. Para que quando as pessoas entrarem em contato com você, sejam abençoados. De alguma maneira. Irmão, eu tenho tanta instrução no meu coração. Talvez os irmãos que estão aqui também tenham certeza que tem. Você que está aí, tem tanta gente. Você tem tanta instrução no seu coração. Irmão, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu tenho tanta instrução, coisa que eu nunca falei, nunca ensinei. Eu tenho muito depósito. Mas sabe de uma coisa? Não importa mais o quanto de depósito que eu tenha. Sobre o que você imagina.
Deus está me chamando, olha, comece a praticar mais. Abra as portas dos seus depósitos e começa, bota na terra isso. Bota para rodar isso. Faz granjear o talento, faz multiplicar o que eu te dei. Por quê? Né, volto, porque Jesus, Paulo, por que nós trabalhamos? Porque há um senso de sustento na nossa vida e de avanço. E no reino de Deus é a mesma coisa. Irmãos, eu vararia a noite aqui para falar de todas as parábolas do reino que falam exatamente sobre isso. Ó, avança. Você está na onde? Acabou o ano de 2020, e aí? Chegou na onde? Ah, você sabe, né, Deus? Está vendo aí? A gente chegou em lugar nenhum, irmão. A gente ficou dando volta, ficou dando desculpas, que é a pandemia, porque é difícil, porque você sabe, eu chego cansado e não sei o quê. Eu sei que você chega cansado, eu sei que você fica cansado, eu sei que muitas vezes não tem recurso. Eu sei de tudo isso aí, sabe por quê? As nossas vidas são muito iguais nesses aspectos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe no seu interior que isso não é desculpa mais. Você não aguenta ouvir você mais. Eu não me aguento ouvir falar mais, dando as desculpas para mim mesmo. Deus deu a mim um potencial tão gigantesco. E é você também, né? Os irmãos que estão aqui, ó. Entendeu? Aqui não tem Zé Mané, Zé Orelha de espiritual, não. Nós aqui, escute bem, além daquilo que eu recebi, que eu tenho de depósito no Senhor, o Senhor ainda me deu capacidade, inteligência, engenhosidade. Para mim, para o Eduardo está aqui, ó. Andressa, Marco Vinícius, você que está na sua casa. Irmão, não foi nos dado simplesmente o depósito, mas a condição de fazer ele transformar as coisas. Mas o que eu sou? Eu sou um admirador. Eu entrei nessa, aí eu entro lá no Instagram, sigo todo mundo, frases da lealdade, frases fortes. É todo dia uma frase forte, é uma frase de impacto. É um livro que você vai lá e compra e você não sabe por que você está comprando esse livro. E algum tempo atrás parei de comprar livro, Deus falou, você vai comprar outro, você não fez nem o outro que você... Eu tenho pilhas aqui de livros sobre assuntos mais variáveis, mais variados você pensa. Ah, que legal, nada. Não é, irmão. Não é sobre isso. É sobre você pegar um livrinho, aquele livrinho que a gente chama de rodoviária, livrinho de aeroporto, livrinho de 5 páginas. Lá tem, ó, 5 dicas, 5 passos para você. Ó, a grande maioria das pessoas sempre usou a desculpa do tempo. Eu não tenho tempo. A pandemia meteu o tapa na orelha de maioria, porque a pandemia abriu um lastro de tempo grande. Alguém pode dizer assim, ah não, mas que a pandemia também eu trabalhei. Tudo bem, irmão. Você quer descobrir, por exemplo, como é que você faz para ter mais tempo? Ah, eu quero descobrir, tá? É simples. Acorda mais cedo. Ah, mas não dá, então vou ter que acordar 5 horas, né? Uhum. É. Porque isso é um princípio espiritual. Se você não tem tempo para estudar, se você não tem tempo para fazer aquilo que você precisa, porque um estudo a mais, um esforço a mais, uma técnica a mais, te levaria a um ganho espiritual, familiar, de saúde a mais. Porque quando eu falo ganho aqui, tá, irmão, não pensa em somente dinheiro, não. Mas é a mentalidade transformada. Tem gente que, graças a Deus, não está precisando de mais dinheiro, mas você precisa de mais qualidade de vida. O seu corpo está para baixo da terra já quase. Então você acorda mais cedo e faz. Ah, mas eu não vou conseguir, eu sei, irmã, é difícil, tudo é difícil, não tem nada fácil, você não percebeu ainda. Agora, uma coisa eu falo para você, ficar admirando não vai adiantar. Jesus fala assim, ele para na multidão, ele já sacou todo mundo, vocês me admiram, né? Vocês gostam de ver eu fazendo milagre, fazendo pão, né? Essas coisas maravilhosas, vocês gostam, né? Então, mas só para clarear para vocês aqui, não é sobre isso. Eu estou chamando a me seguir, a ser uma pessoa, a ser um vaso, como diz, um vaso de honra, na qual a minha vida pode ser derramada dentro. Na qual Jesus pode habitar pelo Espírito Santo dentro de mim
porque eu vou fazer a coisa acontecer, eu vou dar vazão para isso, irmãos. A água vai passar. Não vai passar no conta-gota, não. E olha, irmãos, assim, é só parar para pensar, dá vontade de chorar e bater a cabeça no chão. Nesses 18 anos, 19 anos, quanto tempo, quantos de nós fomos roubados por causa de entendimentos errados, entendimentos incompletos, meio certo, meia conversa a respeito disso, daquilo, daquilo outro. Para encerrar, irmão, o fato é que na minha vida eu comecei admirando Jesus e eu o admiro até hoje e sempre irei admirar. Mas eu não vou parar na admiração, eu preciso seguir. Eu preciso continuar. Não perca a admiração por Jesus. Não perca a admiração pelas pessoas. Elas podem se transformar em motivação e isso é muito bom. Mas cuidado, não troque de lugar as coisas. Admiro todo mundo, legal pra caramba, mas é Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu admiro todo mundo, mas eu coloco cada uma dessas pessoas no seu devido lugar. Deus tem uma linha, Deus tem um lugar por onde ele vem e ordena a bênção. O Salmo 133, se eu muito não me engano, ele diz assim: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo fresco que escorre sobre o sacerdote Arão, descendo pela cabeça, escorre pela barba e chega até nas vestes. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Veja, irmão, que o óleo não vem pelas pernas, o óleo não vem espirrado no olho dele, ele liga com aquele, como é que é aquele? Borrifador, ele fica pulando. Não. Primeiro, univos, sejam unidos, do mesmo pensar. A união, a comunhão, gera um lugar propício para o milagre. Gera um lugar propício para Deus. Mas irmão, está na Bíblia, filho. Essa transmissão aqui, como eu falei domingo passado, ela tem um intuito, instruir. Mas se você desligar daqui a pouco a sua internet e não fizer nada disso, tudo isso está perdido para você. Ah, Cris, eu acho que legal quando você fala, prega, tá bom, irmão, louvado seja Deus, Deus é bom. Deus tem graça e misericórdia sobre a minha vida. Beleza, mas deixa eu falar para você, para com isso. Continua, irmão, continua com Jesus. Pega a sua Bíblia, amanhã, fala assim, ó, isso aqui eu não estou fazendo e isso aqui é um princípio espiritual, não estou fazendo isso aqui. Eu vou startar esse princípio que está escrito aqui embaixo, que se eu startar esse princípio aqui, Deus vai fazer isso, aquilo, aquela coisa. Então eu vou fazer isso aqui, cara. Eu não posso me mover, irmão, porque eu estou decepcionado. Ai, eu estou triste com o Marco Vinícius, eu estou triste com o Du, eu estou triste com o prefeito, eu estou triste que tiraram esse estado João do Pulo. Ah, e aí você fica, sabe, na vida e você não avança. Você não avança. Você não avança espiritualmente, emocionalmente, você tem a emoção de uma criança. Bateu o pé no chão, você chora. Pagou a luz, você já fica, estou com medo. Sabe, você tem as emoções de uma criança. Já passou tanto tempo, não tem como lidar com você, porque você é a criança. Você não consegue construir coisa nenhuma, você não tem sonhos. Você, como estava conversando aqui com o Marcos, você recebe uma palavra profética e você senta ao invés de andar. Não, porque Deus falou que vai fazer para mim. Não, Deus não falou que vai fazer. Deus falou para você se posicionar, para você ativar princípios. E aí as coisas serão liberadas. A atitude da nossa parte não tem. E aí o admirador, irmão, ele tem um potencial para se transformar num sonhador. Ei, vamos nos encontrar. E aí, Edu, você tem sonho de, como eu sonhei para os Estados Unidos, e você é um cara da bolsa, e você, Cris, eu quero lançar meus livros, e você, Marcos, eu quero ser um professor, e você quer ter um canal de televisão, e a gente fala, e a gente sonha, e a gente diz, e a gente vai comendo ali uma pizza, e a gente vai comendo refrigerante, e o tempo vai passando, e deu 10, 11 horas, a gente se despede um do outro, e amanhã é segunda-feira. É segunda-feira, irmão. Amanhã cedinho, muitos de nós, e
entre parênteses o que eu vou falar aqui, tá? Entre aspas o que eu vou falar aqui. Então eu vou falar isso aqui primeiro, para você não encasquetar e o diabo não achar lugar. Glorifique a Deus pelo emprego que você tem hoje. Agradeça a Deus. Se você gosta dele ou não, mas agradeça a Deus. É por aí que Deus está mandando o quê? A bênção na sua casa. Olha a linha aqui, ó. Não é escute, não é através do emprego que você sonha que Deus está te abençoando hoje, tá vendo? É através daquele que você tem. Tá aqui, ó. Então agradece hoje, mas continua vislumbrando, continua sonhando. Agora, você nunca vai sair daqui se você não tomar atitudes correspondentes, que estão todas aqui nesse livro aqui, ó, de sair daqui, Abraão, e chegar lá. E irmão, quando Abraão não sai e não chega, ele vai morrer frustrado. Então, o admirador, aquele que simplesmente admira, ele vai ter um potencial enorme de se tornar um sonhador. Ele tem sonhos que até a gente chora e a gente fica admirado de ver. Nossa, cara, que legal. Mas nenhum deles vão acontecer. Eu sei do que eu estou falando, cara. Eu sei, irmão, eu tenho diploma de enfrentar a frustração. Eu não estou falando da boca para fora, não. Eu tenho diploma para falar isso aí. Entendeu? E sabe o que eu descobri depois de tantas frustrações que eu tive que vencer? Que a culpa era única e exclusivamente minha. Que eu tenho um livro, não, eu tenho o livro do universo. Eu tenho todas as chaves do universo na palma da minha mão. Eu quero jogar Free Fire. Que isso que vai dar futuro. Irmão, até a turma do Tom Cruise. O Tom Cruise já mandou um monte de gente embora, porque a turma estava sem máscara lá e ficou bravo. Então veja, irmãos. Eu tenho as chaves. É o que o Jesus falou para Pedro. Eu dar-te-ei as chaves do reino. O que você ligar na terra, eu ligo no céu. Faz aí que eu faço aqui. E a gente fica aqui, ó, borboletando, viajando, sonhando e nada realizando. Sabe por quê? Porque a gente trouxe a admiração para o lugar do princípio e tirou o princípio fora. Comece, ó, vamos começar. Ainda que eu faço, então, liçãozinha número 1. Número 1, obedeça os mandamentos. Primeiro, proteja-se. Primeiro, esteja a sua vida oculta em Cristo. Primeiro, dá um passo para trás e entra para dentro de Cristo e fique quieto ali. É o perímetro número 1, eu e Jesus. Está fundamentado, está seguro o meu coração em Cristo. É irremovível Jesus da minha vida. Pode quebrar o inferno nesse negócio. Jesus não vai sair, não abro mão da minha fé, não abro mão da minha ligação com Jesus. E pode quebrar o pau que for. Não vou abandonar a Cristo e ponto. Agora você já colocou a casa sobre a rocha, agora você dá o passo 2. Agora eu vou começar o quê? Edificar. Eu vou começar a construir aqui. Então eu vou ali nas chaves do universo, nos princípios da criação e do Criador. Bom, eu quero ter sucesso nisso, eu quero ter êxito naquilo, eu quero construir aquilo. Legal. Então faz isso. Seja isso. Então a gente pode começar, por exemplo, honrando pai e mãe. O que vocês acham? Olha. Estou dando news aqui, breaking news aqui, aquela coisa que você nunca ouviu. Aqui agora, irmão, só coisa que você nunca viu. Você já pensou em verdadeiramente honrar o seu pai e sua mãe? Respeitá-los. Ah, mas meu pai bebe, minha mãe fuma, o meu pai é maluco. Então, irmão, esse é o problema. Não importa quem seu pai seja, sua mãe seja, seu pastor seja, sua mulher seja, seu marido seja, o prefeito seja, sei lá quem seja. O que foi que Deus disse sobre as autoridades constituídas? O que foi? Ah, esse prefeito não gosta, esse prefeito não... Não é para você gostar nem deixar de gostar do prefeito, da autoridade ser. O que a Bíblia diz? Eu peço a vocês, homens, que levantem mãos santas em todo lugar, orando em todo tempo para toda autoridade constituída. É uma ordenança, é um princípio nós orarmos pelo prefeito da cidade, por exemplo. Ah, mas não votei nele. Aí, ó. Tá vendo? Por aí vai. Ninguém falou disso aí, irmão.
Eu tenho várias discordâncias com o presidente, eu tenho várias discordâncias com o prefeito, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A minha discordância com algumas autoridades constituídas do Brasil não me dão, pelo menos eu não me lembro, você lembra? Não me dão direito, agora aqui, ó, eu vou orar para Deus matar o cara. Como é que é? Não, cara. Você tem que orar pelas as autoridades. Por quê? Porque quando o ímpio governa, o povo suspira. Mas quando o justo governa, o povo se alegra. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Está escrito no Salmo. Então não interessa quem são essas pessoas, eu tenho que orar por eles. Eu estou estabelecendo o quê? Princípios. A gente quer uma cidade mudada, mas a gente não ora por ela. A gente é descrente. A gente é um tipo de ateu cristão. A gente olha alguma página da Bíblia, isso aqui sim. Na outra, mas isso aqui não. Como que é isso aí? Como que está funcionando? Isso aqui não. Mas meu pai é isso, minha mãe é aquilo. Tudo bem, seu pai é isso, a mãe é aquilo. Tá, mas o que Deus falou? Honra teu pai e tua mãe. Porque fazendo assim, você está provando algo para Deus, não para eles ou para alguém que seja. O que a Bíblia falou sobre os nossos pastores e líderes? Que a gente deve viver com eles, honrando, abençoando eles de todas as maneiras. Para quê? Para que aqueles que velam pelas nossas almas não façam isso gemendo, porque isso não seria de proveito para vocês. Enfim, irmão, tem tantos princípios que desatam coisas na sua vida e você lê e não faz. A pergunta que eu quero fazer para você, irmão, em nome de Jesus, que é a pergunta que o Espírito Santo tem feito para mim. Por que você não faz? Qual que tem sido o problema aqui? Porque eu tenho que responder isso para Deus, cara. Eu vou ter que responder. Ou agora ou depois. É melhor responder agora, irmão. Quem responde agora não precisa responder depois. Porque depois vai complicar, irmão, com Deus. Vai por mim. Está escrito na Bíblia. A pergunta é, cara, então, cara, honra seu pai. Não nasci com ele, não cresci com ele, não sei o que, ele é do outro time. Ô, gente, vamos parar. Em nome de Jesus, vamos parar. Acabou. Para de graça. Por que você não faz isso? Mas ele cometeu o que? Sim, tá. O que Deus te disse? O que Deus te disse? Ele disse para honrar pai e mãe. Tá ótimo. Próxima. E os pastores? Também. Os meus líderes. Aqueles que estão na minha vida. Que o Senhor colocou na igreja. As autoridades constituídas. A esposa, o marido, os filhos, os pais. Quando nós fazemos isso, nós estamos o quê? Abrindo. Nós estamos ativando. Princípios são ativos. Eles ativam coisas em nós. Se você começar a obedecer princípios, as coisas que estão amarradas, amarrado é um termo só, tá, irmão? Travadas, ou o que quer que seja, bloqueado, o que quer que seja, na sua vida, elas vão se abrir. Porque você sabe que você talvez já tentou abrir de várias maneiras, não abriu. A sua inteligência, irmão, isso que eu estou falando, a sua inteligência, o seu dinheiro, a sua tentativa, o seu computador novo, o seu celular novo, o seu network, os seus amigos novos, eles não têm poder para fazer abrir aquilo que Jesus fala. Eu tenho a chave de Davi. A porta que eu abro, ninguém fecha. E a que eu fecho, meu filho, ninguém abre. Então tem um monte de livros falando, não, sai aí fazendo que vai dar tudo certo. Não vai não, irmão. Não vai não, porque, cadê ela aqui? A espada justiceira, tá aqui, ó. Essa moça aqui, aleluia. Entendeu? Eu fico assim, entristecido saber que todo mundo agora quer ler um livro novo de como ser isso, como fazer aquilo. Todos aqueles livros lá, estão aqui, ó. Não, eu gosto de ler um livro de mistérios. Eu gosto de ler um livro de romance. Leia o livro de Esther. Eu gosto de ler um livro de aventura, de guerra. Leia 1ª e 2ª Samuel, leia Josué. Eu gosto de um livro assim, meio quase ficção científica, assim, do futuro. É Apocalipse, irmão. Eu quero dizer mais uma vez, eu estou falando isso aqui só para trazer o amor pela leitura desse livro no seu coração. Eu tenho outros livros aqui, eu acabei de falar, irmão, é bom, abre a nossa cabeça, traz, por exemplo,
Aqui nesse livro da Bíblia não tem informações detalhadas sobre como ser um trader da Bolsa de Valores. Não tem, irmão. Não precisamos ser estúpidos e ignorantes. Não estou falando sobre isso. Mas com certeza absoluta, aqui dentro tem os princípios espirituais dos quais você deve se armar para lidar com o dinheiro, para ser um trader, por exemplo. O Du está aqui, ele sabe disso aí. Porque esse ambiente, por exemplo, de investimento de bolsa de valores é um investimento cheio de possibilidades de ganância. Você está ali, ó, você já tirou o seu do dia, você já ganhou R$100. Mas o negócio, a vela está subindo, né, Dan? O gráfico está subindo. Ah, então dá para ganhar 200. Você entra, perde 400. Você não perdeu para a bolsa de valores, você perdeu para a ganância. Agora, quando você entra ali já, você ganhou o seu 1% ali, você ganhou o seu tentinho ali, você vai embora. Cara, mas você podia ter ganhado 2 milhões de dia por dia, mas o meu do dia eu tirei aqui. Eu espero, Deus me falou o caminho que vai ser. E assim eu vou fazer. Cara, é outra coisa, cara. Aí você ordena o seu dinheiro, sabe? Tudo acontece. Você não troca as pessoas de lugar. Eu admiro o John Piper, como eu falei, mas eu sei por onde vem o trato da minha vida transformador. Eu sei por onde, eu sei por quem vem. E eu não troco isso, porque foi assim que Deus estabeleceu. Assim também meu pai, os meus familiares e as pessoas ao meu redor. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Se essa palavra edificou você, se você tem uma dúvida, entra aí no chat, aí nos comentários aí, ó. Pode mandar pergunta aí. Tem alguém aí assistindo, né? Tem uma turma aí. Se você quiser mandar pergunta agora em tempo real, marca o início. Se quiser mandar uma pergunta em tempo real aí, se você quiser perguntar alguma coisa isso aí, a gente pode te responder. A gente faz aí pelo menos 5 minutos aí de... Mas, cara, em nome do Senhor Jesus, entende isso aqui, cara. Não troca as coisas. Amém? O serviço, a manifestação de Jesus tem que estar no seu devido lugar. A admiração é boa, deixa ela lá. Não troca ela não. Não põe ela num lugar porque a admiração não pode gerar. Amém? Então, quero orar por você, para que Deus venha te abençoar, como diz o apóstolo Paulo, né, os Colossenses, que sejam abertos os olhos espirituais do seu coração, para que você possa compreender. Compreender. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, te agradeço imensamente por essa oportunidade de estar transmitindo através dessa tecnologia a algumas pessoas e tantas pessoas depois que vão ver essa mensagem do teu evangelho. Pai, em nome de Jesus, eu quero dizer o que o salmista disse no Salmo 119, Senhor. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que diz o Salmo número 1, Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhagens não murcham, e dá fruto a todo tempo. E tudo quanto ele fizer prosperará. Em nome do Senhor Jesus, coloca a Bíblia no devido lugar do seu coração, os livros de sabedoria e de conhecimento técnico no devido lugar, a Bíblia no devido lugar, o marido no devido lugar, o cara famoso no devido lugar, o ator de televisão no devido lugar, o meu pai no devido lugar, os meus líderes na igreja no devido lugar, porque assim o Senhor ordena a bênção. O óleo desce na cabeça, escorre pela barba e chega nas vestes. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, que você tenha um excelente restinho aí de domingo e que nessa palavra não caia no solo rochoso nem à beira do caminho, que essa palavra caia no seu coração e venha frutificar para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém.